Eu levei 35 anos para aprender o que eu vou te ensinar nesse vídeo rápido. Assiste até o final, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo exclusivo aqui para você. O primeiro item da minha lista é: não espiritualize tudo e não racionalize tudo. É difícil explicar o que é espiritual, trazer para o racional, e isso também quando nós tentamos explicar para as pessoas. O mundo espiritual, ele é real. Existem coisas que a gente não consegue colocar em palavras. Como é que a gente explica que nós fomos para o nosso secreto, no nosso quarto, oramos, muitas vezes a gente nem verbalizou a oração, foi só em pensamento. E depois Deus respondeu essa oração com aquelas palavras que a gente usou em pensamento. É difícil trazer para a razão. Ou quando nós espiritualizamos o que é da razão. Tem muita gente que acaba espiritualizando o que não é para espiritualizar. Muita gente que faz isso para tirar a sua responsabilidade e jogar toda a responsabilidade em Deus caso não dê certo. Por exemplo, eu quero determinada coisa, eu tenho um determinado sonho, orei, entreguei na mão de Deus e não fiz nada, apenas cruzei os braços. Aí quando não acontece, eu simplesmente falo: foi a vontade de Deus, por isso não aconteceu. Será? Será que você não tirou toda a sua responsabilidade? Será que foi porque você não fez a sua parte? Por isso que é tão importante a gente separar. E eu aprendi isso ao longo dos meus 35 anos. Número 2, estude. Isso vai evitar com que te manipulem. Estamos vivendo tempos sombrios, meus amigos, de polarização. A gente precisa ter o estudo pra gente compreender, ter senso crítico, entender e também para que a gente cresça e avance na vida. Eu sou pedagoga por formação e eu sei o papel da educação na minha vida, na vida da minha família. A educação transforma. A mudança de realidade da minha família veio através da educação. Eu não poderia deixar de mencionar isso aqui. Eu levo isso para a minha vida. Eu aprendi isso ao longo dos 35 anos, de vida. E com certeza me ajudou a não ser manipulada, a não ser massa de manobra, a ter senso crítico. Estude, não tenha preguiça de estudar. Quanto mais você aprender, melhor é. Número 3, igreja, o templo, não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Muitas pessoas vão frequentar a igreja durante anos, mas não vão conhecer verdadeiramente a Cristo, conhecer verdadeiramente o Evangelho, porque não se deixam ser transformadas, não deixam Cristo entrar. Quem salva é Cristo. Muitas pessoas, por estarem dentro do templo, estarem dentro da igreja, acham que já estão salvas. Acham que podem, inclusive, julgar outras pessoas que não estão lá dentro. Isso é super errado. O templo, ele não salva. Você é a igreja. Você precisa aceitar a Cristo verdadeiramente, aceitar essa transformação que ele traz e entender que é ele que salva, ele que resgata. É ele, é pela graça. Número 4. Nós somos corpo, mente e espírito. Saiba diferenciar os três e cuide de cada um no seu devido lugar. Não misture as coisas. Às vezes você vai abrir coisa que é da sua mente dentro da igreja. Talvez para um pastor que não tem preparação ali, não tem um estudo de psicologia, psiquiatria, porque ali não é o lugar. Se você está com um problema na mente, busque ajuda do psicólogo, do psiquiatra. Vai entender se seus exames estão bons, se você tem vitaminas faltando, se são os hormônios que estão ruins. Se você tem problema no corpo, vá buscar ajuda onde pode ali o seu corpo ser transformado e curado. Claro que isso não te impede de orar, de pedir, de ter fé, mas saiba que cada um desses três tem um lugar para ser cuidado. Se você está com um peso a mais que não está te deixando bem, não adianta só a oração. Você vai precisar ter uma alimentação balanceada, vai precisar fazer atividade física, vai precisar de nutricionista, de profissionais na área que vão poder te ajudar. Essa diferenciação me ajudou muito ao longo desses 35 anos, a saber o que é da mente, o que é tratado na terapia, com a minha psicóloga, o que é tratado do corpo, o que eu preciso fazer com o meu corpo, se eu preciso fazer algum tratamento com medicamentos, o que é espiritual, porque espiritual precisa de um relacionamento, de leitura da palavra, de oração. Eu fui aprendendo a diferenciar e me ajudou muito a ter uma vida mais saudável e mais equilibrada. Número 5, não perca tempo pensando no que os outros vão pensar de você. Muita gente trava, deixa de viver aquilo que é para viver, os seus sonhos, aquilo que Deus tem, porque fica pensando no que o outro vai pensar. Quando a gente estuda neurociência e psicologia, a gente começa a entender o quanto nós somos egoístas, naturalmente egoístas. O ego do ser humano, ele grita o tempo inteiro. E eu vou te mostrar aqui, na prática, o quanto isso é verdade. Você provavelmente saiu da sua casa e alguém deve ter te abordado na rua e deve ter te oferecido alguma coisa, um produto, queria te vender algo. Pensa nessa pessoa agora. Você lembra quem ela era, o rosto, a roupa, o que ela falou pra você, como ela falou? Às vezes você não vai lembrar nem o produto que ela te ofereceu. Por quê? Porque você tá focada na sua vida, nos seus problemas, nas suas emoções, nos seus sonhos, naquilo que você quer.
Basicamente, 100% do tempo você está pensando em você, nas coisas para você. Então, por que você acha que as pessoas vão estar pensando em você? Por que você está deixando de fazer as coisas que Deus pediu para você fazer porque você está pensando no que o outro está pensando de você? Nós somos naturalmente egoístas. Talvez essas pessoas não estejam pensando em você. Talvez não, tenho quase certeza que não estão. E que se tem alguém pensando, isso tem a ver com aquela pessoa e não com você. Provavelmente aquela pessoa que está te julgando, ela está ali frustrada com a vida dela e ela não tem a coragem que você tem para fazer isso que você está fazendo. Ela queria muito, mas ela não teve coragem, então ela prefere te julgar. Então você entende que isso não tem a ver com você, tem a ver com ela? Quando eu entendi isso aqui, foi onde eu fui, realmente meti as caras e mergulhei a fundo nos meus sonhos, no que eu queria, no que Deus tinha pra mim. Foi onde eu criei a minha empresa, foi onde eu vim pra internet, foi quando eu comecei a criar conteúdo, colocar minha cara, minha voz no mundo, e isso mudou a minha vida completamente. Não pense no que os outros vão pensar, tá cada um focado na sua própria vida. E se alguém te julgar, pense que é sobre o outro, não é sobre você. Você vai se assustar com a rapidez com que as pessoas podem te substituir. Tem gente que fica presa no mesmo emprego durante anos porque acha que é insubstituível. Eu estou aqui para te dizer que se você tem um sonho de sair desse lugar e está presa porque você acha que ninguém vai poder te substituir, meu amor, você é só um número, provavelmente você vai ser substituído muito rápido. Eu lembro de estar na escola e algumas professoras falarem isso e, nossa, saúde mental péssima, elas ficarem muito ruim, não conseguir voltar para a escola porque ficou com a saúde mental ruim, a saúde física ruim por causa do estresse, de um monte de coisa, e no outro dia tinha outra professora no lugar. E isso serve para qualquer coisa. Nós somos facilmente substituíveis. E quando nós compreendemos isso, a gente passa a pensar, será que eu estou presa em um lugar fazendo coisa que eu não gosto porque eu acho que não tem ninguém para me substituir? Olha para isso agora, olha para sua vida agora e já compreenda. Você é facilmente substituível. Vai mexer com o seu ego, eu sei, porque mexe mesmo. E eu vejo isso na minha vida. Eu saí da escola e outra pessoa entrou no meu lugar, outra professora tá lá, exercendo a minha função, o que eu fazia, rapidamente, foi muito rápido. Pedi exoneração, no outro dia tinha outra pessoa lá, que foi chamada no concurso. Isso também serve em sistema religioso, dependendo de onde você está. Às vezes você fica preso ali, em um determinado ministério que não tá te fazendo bem, que você tá vendo que Cristo não tá sendo pregado, você tá vendo um monte de coisa ali, e você tá presa, porque você acha que ninguém vai fazer o que você faz. Mas vai. Vai fazer, você vai ser substituída, vão apagar as coisas que você fez, vão fingir que você nunca fez e segue o baile. É assim que funciona. Então, quando você entende a sua insignificância, muitas vezes, que você é altamente substituível, isso te dá uma liberdade enorme. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Seja livre. As pessoas vão conseguir se adaptar sem você. Número 7. Permita-se ser mal vista. Deus conhece o seu coração. Às vezes, você vai ser a vilã da vida de alguém, você vai ser o vilão da vida de alguém. Eu já fui a vilã da vida de alguém, já fui. Provavelmente alguém me colocou nesse lugar na história dela. Assim como algumas pessoas também fazem parte da minha história e eu coloquei nesse lugar. Faz parte. Talvez a gente vai ser o mocinho, a mocinha na vida de alguém, talvez a mesma pessoa vai ser o vilão na vida de outra pessoa. Dá pra entender? Existem esses dois lados e muitas vezes tem a ver com interpretação, tem a ver com o outro. Então permita-se ser mal vista. Tá tudo bem, se o seu coração é bom, aqui não é permissão pra você não ter caráter, aqui não é permissão pra você fazer coisa errada, pra você passar por cima das pessoas, não é isso que eu estou falando. É permissão pra você deixar as pessoas falarem o que elas quiserem de você, pra que elas coloquem você onde elas quiserem colocar. É elas, tem a ver com elas, com o que elas pensam. Tá tudo bem, não tem a ver com você. Só saiba onde está o seu coração. Só saiba quem você é de verdade, a sua verdadeira identidade. Porque aí ninguém vai poder te rotular. Elas podem falar o que elas quiserem, mas você sabe quem você é de verdade. Quem você é em Cristo. E é isso que importa. 8. Aprenda a cuidar do seu dinheiro. Sim, nós vivemos em um mundo capitalista e eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de falar sobre dinheiro, principalmente dependendo do contexto religioso que cresceu. O dinheiro, ele não tem que dominar seu coração, mas você precisa entender que é necessário que você tenha ele para sobreviver nesse mundo. Nós precisamos aprender a cuidar do dinheiro e se não fosse tão importante assim,
Como é que isso está na Bíblia, por exemplo, em Provérbios? Provérbios inteiro faz com que a gente aprenda a cuidar do nosso dinheiro, a cuidar das finanças, a cuidar do trabalho. Leia Provérbios, vai te ajudar. Mas também busque conhecimento fora. O dinheiro, muitas vezes, ele é emocional. Você coloca suas frustrações nele, você coloca suas emoções nele, e isso faz com que você não saiba cuidar dele direito, que você passe por muito perrengue. E quando a gente se organiza financeiramente, quando a gente aprende sobre como fazer as coisas financeiramente, isso te dá liberdade para você ter tempo com a sua família, tempo para cuidar do seu espiritual, do seu corpo, faz com que você consiga ter mais também conforto. Dinheiro é importante. Aprender a falar sobre ele, ter maturidade nisso, vai te ajudar muito ao longo da sua vida, e eu aprendi isso ao longo dos meus 35 anos. Não crie expectativas nas pessoas, você vai se frustrar. Sua expectativa tem que estar em Cristo, não crie expectativa nos outros. Assim como você erra, você é pecadora, eu erro, eu sou pecadora. Todo mundo tem as suas falhas, os seus defeitos. Por que você acha que a outra pessoa vai ser perfeita? Por que você acha que a outra pessoa vai fazer tudo certinho com você? Provavelmente ela vai errar também. Então não espere, não crie essas expectativas, né? Cristo foi perfeito, mas mesmo assim as pessoas julgaram ele, falaram coisas dele, e a gente tem que esperar. De verdade, as nossas expectativas precisam estar nele, apenas nele. Não crie expectativas nas pessoas. Se priorize. Quando você se prioriza, algumas pessoas vão achar que isso aqui é egoísta, mas eu tenho um ponto. Quando você se prioriza, quando você se ama, quando você se cuida, as suas relações ficam melhores. Tanto que a palavra diz que ame os outros como você ama a si mesmo. Como que você vai amar o teu próximo se você não se ama, se você não se cuida? Você precisa se priorizar, você precisa se cuidar, você precisa se tratar, cuidar das suas emoções, se curar de muitas coisas, para que você tenha o amor pelo outro, para que você consiga cuidar das outras pessoas, para que você consiga exercer aquilo que Deus te chamou para exercer. Curada em tudo. Então você precisa se priorizar. Muitas vezes você vai se deixando de lado, vai fazendo um monte de coisa para os outros, mas não olha para você. Você vai deixando tudo para depois, quando é relação a você. E o outro vira prioridade na sua vida. Só que aí você vai ficando doente, você vai criando expectativas nos outros, porque você faz para os outros, então você acha que os outros deveriam fazer para você. Será que você não está invertendo ali? Acho que é o momento de você se priorizar e se olhar. Eu demorei um pouco para entender isso. E quando eu entendi, as minhas relações elas melhoraram muito, elas ficaram muito mais saudáveis. A constância, ela sempre vai vencer o talento. Essa aqui é a número 11 que eu trouxe na minha lista. E a constância, quando eu decidi ser constante, quando eu parei de procrastinar, quando eu entendi que conforme eu fosse fazendo, as coisas iriam acontecendo, que eu só não podia desistir, que eu não tinha como parar, era o plano A até dar certo, tudo na minha vida mudou. Foi a partir daqui que as coisas começaram a mudar na minha vida. A constância, não adianta você ter um monte de talento se você não faz o que precisa ser feito, se você está sempre procrastinando, se você começa e não termina, na primeira dificuldade você desiste. A constância, ela sempre vai vencer o talento, não importa quantos talentos você tenha. Número 12. Quase tudo é ensinável, menos o querer. Eu sou professora, sou pedagoga. Durante 7 anos da minha vida eu dei aula em sala de aula e agora eu tenho os meus alunos, eu tenho mais de 3.400 alunos aqui dentro do digital. E uma coisa que eu vejo é que é muito fácil você ensinar uma metodologia, você ensinar técnicas, mas é impossível você ensinar a pessoa a querer aquilo, a querer a vida dos sonhos, a querer fazer até dar certo, a não desistir, a querer seguir em frente. Querer não é ensinável. O querer, ele nasce na gente. Ele tem que estar com você, sabe? Tem que estar enraizado em você. Tem que ser uma força que te leva pra frente. O querer, por mais que eu seja pedagoga, tenha didática, ensine, eu não consigo te ensinar o querer. Isso tem que vir de você. Eu aprendi isso sendo professora ao longo dos meus 35 anos. Que quase tudo ele é ensinável mesmo, mas o querer não é. Isso vem da pessoa. Número 13 é a autorresponsabilidade. Quando você está fazendo alguma coisa que não dá certo, você tem uma mania, digamos assim, uma tendência de responsabilizar outro, ou você se olha, se analisa e vê onde você errou. A autorresponsabilidade, ela vai trazer um senso crítico também em relação às coisas que você está fazendo. E isso nos leva para o 14, que é: muitas vezes a vida ela é um espelho. Esse item 14, que é junto com o 13 aqui, que é a autorresponsabilidade, o que a gente julga no outro, o que a gente aponta no outro, ou muitas vezes o que a gente joga nas costas do outro, tem a ver com a gente. Quando a gente se olha, se responsabiliza, tanto pelos resultados bons, quanto pelos resultados ruins, quando a gente para de olhar para o outro, julgar o outro, e a gente entende que a vida muitas vezes ela é um espelho,
que às vezes a gente projeta no outro aquilo que nós somos, a gente começa a se curar. Porque a gente vê as nossas debilidades, a gente vê onde a gente erra, a gente vê o que é ruim na gente também, que às vezes a gente aponta no outro, mas é ruim em nós. Isso aqui vai ajudar muito no crescimento em tudo da vida, seja espiritual, profissional, mental, vai ajudar muito. E o número 15 é a mente mente. A nossa mente, ela conta muita historinha pra gente e ela mente muito. 99% das tragédias que você pensa, das coisas ruins que você pensa, não vão acontecer. Você precisa tomar cuidado com os seus pensamentos. E quando você entender que vem um pensamento ruim, porque a gente tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência a ter mais pensamentos ruins do que bons, você precisa trazer um pensamento bom. E anular aquele pensamento ruim. Se vem um pensamento ruim, você fala, não, isso não é verdade, eu anulo esse pensamento e traz um pensamento bom, um pensamento verdadeiro. Ler a palavra, ler o evangelho vai te ajudar a entender as coisas boas que Deus tem para você. Vai te ajudar a trazer à memória o que é bom. Vai te ajudar a trazer à memória as promessas também que estão escritas na palavra, que está escrito na palavra para todo mundo. As promessas que estão aqui na Bíblia, elas servem para mim e para você. E trazer isso para a mente, todas as vezes que vem um pensamento ruim, vai fazer anular esse pensamento ruim, porque o campo de batalha que acontece na nossa mente é constante, e você vai ali conseguindo acabar com esses pensamentos que não são pensamentos bons. E se você assistiu esse vídeo até aqui, antes de eu ir para o último item, eu vou pedir para você deixar o seu like e clicar no botão de hypar, que vai ajudar ao YouTube, né, a entender que esse vídeo ele é relevante e vai levar para mais pessoas, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar mais pessoas. E o último item da minha lista é tenha fé. Sim, esse último item é o item mais importante. Esse item me resgatou, me salvou muitas vezes. Ter fé, fé em mim, fé na vida, fé em Deus. Tudo isso fez com que eu vivesse coisas extraordinárias. Ao longo dos meus 35 anos, eu vi o quanto ter fé foi importante. Eu fui resgatada, eu fui tirada do leito de morte por causa da fé, por causa da oração, por acreditar de verdade na minha cura, em Deus. Eu vi a minha família comprando uma casa própria em um momento de vida que a gente simplesmente orou com fé. Deus entregou a palavra, entregou a promessa e nós, mesmo sem aquelas condições exatamente como a gente pensava que tinha que ter, Deus foi colocando ali as condições, a gente foi fazendo a nossa parte e aquilo foi acontecendo com fé. Eu vi muitas coisas acontecendo extraordinariamente, inexplicavelmente, através da fé. Tenha fé em você, tenha fé na vida, tenha fé em Deus, tenha fé, porque vai acontecer. Se você crê, vai acontecer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado. Até o próximo.